Eu me chamo Maria Ivanilza Batista Costa, sou assistente social, atualmente estou no Legislativo e estou como assessora parlamentar. Acho que o meu trabalho em si, ele significa muito, ele significa para mim estar mais próximo da comunidade, ele significa ajudar mais as pessoas e isso para mim é o que me motiva a estar na rua ajudando a quem precisa. A minha maior conquista foi meus estudos, né? Voltei a estudar há mais de 40 anos e porque também ninguém, nem meus pais, nem o marido na época deixavam. Eu estudava escondido, então foi um desafio para mim e eu cheguei na faculdade, né, de serviço social, a qual eu me formei, né, em 2011. Esse foi o maior desafio que eu já tive. Com certeza. Além dela ser cobrada profissionalmente, ela ganha menos, muito menos. E hoje, no Legislativo, nós acompanhamos trabalho de vereadores, como o vereador, né, aqui da Câmara, o vereador Geo Antônio e outros vereadores, né, também que tem esse trabalho com as mulheres, e que deu até medalha para a empresa, né, para igualar o salário, né. Então, eu acho que a gente tem que provar também isso também profissionalmente. Sim, já tive que provar várias coisas, principalmente porque mulheres, não basta ser mulher, ela tem de enfrentar não só o desafio e provar, né. Hoje a mulher preta, né, que eu me considero, ela tem vários desafios e tem que provar isso, né, de ter qualidade, ter estudo. Então isso eu acho que eu já fiz muito, né, que passa por essa etapa de provar ser muito mais mulher, né, e principalmente entre aspas, porque às vezes por a gente ser mulheres pretas, a sociedade entende que ela não é capaz de chegar onde é preciso. E eu cheguei aonde é preciso, inclusive varrendo rua, até chegar hoje no Legislativo, eu tive que provar muitas coisas. Eu gostava de fazer o que eu faço, né? Eu gosto de estar em vários lugares, eu gosto de lutar pela mulher, fico assim, de mão atadas quando eu não consigo chegar no problema, né? E se eu ver o problema, eu denuncio. Então, ainda me faz lutar por essa causa, saber que tantas mulheres ainda não se deu conta que ela é poderosa, que somos poderosas. As mulheres em si, ela tem um poder tão grande que se ela quiser, que nem chegou uma mulher na presidência, né? Ela pode chegar onde ela quiser. Mulher, quem manda nela é ela mesma, não tem ninguém ficar controlando o corpo dela. Por isso que eu acho que nós somos capazes, né? Eu tenho dizendo que a gente somos poderosos, né? Sim, as mulheres são sempre cobradas profissionalmente, principalmente dentro das empresas, né? Porque elas não ganham igual os homens, que trabalham muito mais. Então, no Legislativo, quando a gente luta para ter o direito à igualdade social, existem vereadores, né, como aqui o vereador da Câmara, no qual eu trabalho com o vereador Geo Antônio, ele fez um selo, né, para as empresas de igualdade salarial. E tem outros vereadores que fizeram outros projetos também, que é importantíssimo que a sociedade tome conhecimento, como por exemplo, você sair para trabalhar e passar das 10 horas, né? Então, às vezes, o patrão exige que ela chegue cedo e saia tarde, então ela é muito cobrada por isso. Eu acredito que todos nós somos responsáveis, né? Responsável pelos problemas que acontecem com as mulheres, somos responsáveis por essa questão da violência, então a gente temos de proteger, né? Eu vejo algumas situações que muitas vezes, em vez de a gente ser protegida, a gente somos
usadas para ser agredida. Por exemplo, eu coloco quem poderia proteger, né, é quem também faz a questão da violência, como foi daquele policial, com a esposa, a advogada, né, que defendia que os direitos, inclusive das mulheres, ela foi assassinada. Então, assim, o problema é de todos nós, né, todos nós. Então, o problema é nosso e eu acho que a mulher em vulnerabilidade temos de cuidar, né? E uma das coisas que me chama muita atenção é as mulheres em situação de rua. Por que elas estão na rua? Por que elas estão nas drogas? Porque elas não são acolhidas, no poder público não supra essa necessidade. É por isso que eu falo que o problema é todo nosso. A minha luta iniciou na década de 90, após sofrer violência, né, violência doméstica, e naquela época não existia nada de políticas públicas no município. Portanto, grupos de mães, né, se reuniam naquela época para lutar por creche, lutar por moradia, lutar por várias coisas. E em Diadema não tinha nada. O que a gente lutava muito era, inclusive assim, pela UBS, né, que não tinha na época, e foi a partir daí que a gente foi descobrindo que muitas mulheres sofriam violências domésticas, onde eu me inseri e luto até hoje para essa questão das mulheres vítimas de violência, que é um desafio. Hoje a gente tem o combater, né, essa violência, não só violência doméstica, psicológica e etc., porque nós temos muito de lutar. E os desafios maiores é combater a violência contra a mulher. Ser mulher na minha cidade é um desafio também, porque primeiro que você não pode andar até certas horas na rua, né? E é uma cidade muito barulhenta, é uma cidade cheia de movimentos. E com esse prefeito que está aí hoje, a gente não conseguimos fazer com que a cidade seja segura, mesmo porque quem deveria proteger é quem acaba fazendo a própria violência. Então, ser mulher na minha cidade é um desafio, é muito difícil porque não estamos sendo atendidas na nossa cidade. Mamografia, não estamos sendo atendidas na UBS, tem várias coisas, então está sendo muito difícil ser mulher na cidade que eu moro, porque infelizmente esse prefeito que está aí, infelizmente ele não consegue dar uma resposta adequada para as mulheres, tanto a questão de violência, na Casa Bete Lobo, na delegacia, nas UBS, nas creches, então tudo isso impacta também na vida social das mulheres em Diadema. Sim, eu sou do Conselho do Direito das Mulheres aqui em Diadema, represento inclusive a Câmara Municipal, o Legislativo, né? E uma das coisas que foi desmontada aqui nesse desgoverno que está hoje foi o conselho que luta pela questão das mulheres. Então, como eu já falei anteriormente, quando nós lutou para ter uma delegacia, foi visando essa questão da violência. Então, as mulheres têm a Lei Maria da Penha, que muitas vezes elas não se sentem contempladas. Elas não se sentem seguras, mas o que mais segura as mulheres não denunciar é a situação financeira. Hoje menos, mas por isso que você vê muitas mulheres denunciando e muitas também morrendo pelo feminicídio. Hoje denunciado, mas não tanto por elas, mas sim pelo vizinho e por outros, né? Porque ela tem uma condição financeira que muitas vezes ela está dentro dela e não consegue sair. Eu acho que as redes sociais, ela avançou muito, porém muitas ainda não dominam a questão das redes sociais, de denunciar via redes, né?
a mulher ainda se sente muito insegura para fazer isso, né? Então eu acredito que ela também não denuncia, que nem, por exemplo, o abuso sexual. Ela não vai denunciar nas redes sociais com medo de ser ameaçada, né? Então eu acredito que as redes sociais ela ajudou, mas também ela criou um desafio muito grande, porque se hoje eu colocar uma foto minha nas redes sociais, ela pode ser transformada por exemplos com o IA, né? Se eu estiver na praia e eu colocar de biquíni, aquele maldoso, aquele pedófilo, aquele tarado, vamos dizer assim, né? Ele pode usar as redes sociais com a minha foto fazendo o IA, né? E fazendo do jeito que ele quiser. Então hoje é um desafio as redes sociais também nesse sentido.